No final, tudo é vaidade. Se você parar para pensar no vídeo meu que teve um bom acesso, que vocês assistiram, comentaram e foi muito bom, foi o vídeo que eu falei que as pessoas não estão nem aí para você, querem ver a sua caveira. Exatamente isso. Porque nesse mundo que nós vivemos de aparência, de que todo mundo quer ser um melhor do que o outro, querer se destacar, seja passando por cima das pessoas ou não, você para pensar que de repente tem muitas pessoas que aparentam não estarem vaidosas e realmente estão, sim. Porque, como você for parar para pensar direitinho, existem várias máscaras, várias camadas que fazem com que as pessoas tenham sua personalidade moldada, ou não, né? Alguns se escondem embaixo de uma capa, outros não. Na verdade, todos nós temos capas, a verdade é essa. Não sou hipócrita para falar que não. Mas acontece que muitas pessoas fazem isso de uma forma que você nunca vai descobrir, né? De uma forma que acaba prejudicando outras pessoas. Se você é como um ator, por exemplo, o ator tem várias camadas, várias capas. Então o ator tem que representar a pessoa boa, a pessoa ruim, por aí vai. No caso dos seres humanos, eu e você conversando aqui, você pode de repente colocar uma capa em cima de você e não dar uma resposta sincera para outra pessoa porque pode magoá-la. É um exemplo. Ou de repente você pode ter uma aparência em que você se sente bem no determinado ambiente para não ofender as pessoas e ficar naquele grupinho, porque você se sente excluído. Também é outra coisa que pode fazer você formar sua capa, ou sua bolha, vamos dizer assim. Então essas capas, as cascas que todos nós temos, seja para a gente se proteger ou para sermos aceitos em alguma coisa, em algum local, em algum evento social, algum grupo social, façam com que a gente sofra muito. Sofrimento sim, por que não? Porque se você para para pensar, quantas vezes você conseguiu estar em um ambiente em que as pessoas pensam diferente de você, sem você se exprimir, sem você falar a sua opinião? Pois é. Então, muitas vezes, se você vai num ambiente que você sabe que as pessoas não gostam do seu pensamento, você vai se frustrar. Como já falei várias vezes, a frustração, você tentar imitar alguém gera frustração. Então, você vai tentar imitar as pessoas que estão naquele ambiente para ficar ficando frustrado. Isso é péssimo para você. Isso é horrível. Então, em muitas vezes, quando a pessoa vai nesse ambiente, ela acaba criando a sua casca, a sua bolha, né? E acaba se transformando numa pessoa que ela não é e que ela não quer, mas que ela precisa, ela acha pelo menos que precisa, né, para poder viver em sociedade. Porque não são todas as pessoas que conseguem viver sozinhas, né? Eu tenho minha família, mas eu sempre tive facilidade de ficar sozinho no meu canto, vou na biblioteca, eu fico no cantinho ali, não é? Leio meu livro, faço meus desenhos. Então eu sempre tive esse trabalho. Toco minha guitarra, não é? Escrevo meus contos. Então, trabalhos de arte são geralmente trabalhos solitários. Você já parou para pensar nisso? Quando você vai criar alguma coisa, você e o seu objeto artístico, ou sua ferramenta, alguma coisa assim. Então, com isso, você acaba se acostumando com você mesmo, ficar consigo mesmo. Por isso que é importante a meditação. Você aprende a ficar consigo mesmo, sem neurose, sem estresse. E aí, quando aparece a oportunidade de você ir, de repente, a um ambiente que você não é bem aceito, que as pessoas não pensam como você acaba tendo que criar essa casca, né? Exatamente para você poder, pelo menos, conviver, né? Mas lógico, você não pode não criar casca, você pode simplesmente chegar ali e não tomar partido, apenas ser um bom ouvinte. Isso é muito importante também. Tem uns vídeos anteriores aqui que eu sempre falo que o dom da escuta ele não é usado hoje em dia. As pessoas se preocupam em falar, falar, falar. Como diz um amigo meu, Maurício Delmonte, estamos na era de Aquários, né? Em que as pessoas estão cada vez se exibindo mais, falando mais, aquela coisa toda. Estão mostrando o seu pensamento, porque antes eram mais reprimidas, não é? Era mais difícil também. Hoje em dia com o celular é muito fácil, estou gravando com o celular aqui, então você consegue mostrar o seu pensamento, né? Mas não é para todo mundo, porque nem todo mundo se sente bem na frente de uma câmera, falar para uma câmera, falar para uma lente aqui, né? Ou se você tivesse de repente presencialmente numa palestra, alguma coisa assim, ou simplesmente num roda de amigos, você e vamos supor, 5 pessoas te olhando. Dei 5 como um número de exemplo. Se você não está acostumado a falar em frente às pessoas, em público, você vai travar. É por isso que existe as tal das cascas que eu te falei, né? E aquilo ali, porque nessa história toda, nós acabamos caindo na vaidade. Agora você vai entender o que significa o título do vídeo. O que é vaidade? Você está lá, aí você quer mostrar que você é uma pessoa muito caridosa. Entendeu quando eu quero chegar, né? Você chega lá e você fala assim, não, eu vou doar essa roupa, vou doar essa comida, vou doar não sei o que, vou fazer a campanha. A pessoa está mostrando, lembra o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber? É exatamente isso. A pessoa ela vai lá e ela se mostra como uma pessoa que é aquela que ajuda todo mundo, né? Altruísta, uma pessoa que é humilde. Mas aí que tá, essa é a falsa humildade. É aí que você percebe
que isso aí é vaidade. A vaidade de falar que você pode ajudar as pessoas, mas na verdade você está querendo aparecer. Quando você faz de coração, você não precisa mostrar para todo mundo. Não tem necessidade disso. Tem gente que acha, eu conversei com um amigo meu que é coach, que ele falou que tem que mostrar para dar exemplo, mas eu não penso assim. Certas coisas podem ser faladas, mas a grande maioria não precisa, não tem necessidade. Porque você vai dar o exemplo quando a pessoa percebe, quando você está no seu ato. Você chega lá, você fala para a pessoa, você mostra, ela vê você se mexendo, né? Sem você ter que botar em rede social, aquela coisa toda. Não precisa. Outro tipo de vaidade, a pessoa fala assim, dinheiro não faz falta, que não sei o quê. Você fez de carne e osso, né? Aí você chega lá e fala assim, não precisa, que não sei o quê. Não faz falta nenhuma. Pra que isso? Depois que a gente morrer não vai precisar disso. É mesmo? Aí você chega lá, você vai ver a casa da pessoa, tem de tudo do bom e do melhor, né? Ou seja, isso aí é a falsa modéstia. A pessoa que ela quer criar um ambiente vaidoso na escassez, sendo que ela também pensa assim. Na verdade, é mais um tipo de casca que a pessoa cria. Então, também, a você enaltecer a pobreza também é vaidade. Então, como diz lá na Bíblia, tudo é vaidade no final, né? Porque a vaidade é exatamente quando você quer mostrar uma coisa para poder agradar o outro. Esse é o problema. Muitas vezes você, se for um influenciador, você vai agradar o outro, ou não, né? Para poder ter curtida, poder ter alcance, aquela coisa toda, você criar uma capa, criar uma máscara, um personagem em que necessita desse tipo de vaidade. A vaidade enaltecendo alguma coisa, enaltecendo a riqueza, ou enaltecendo a pobreza, enaltecendo a fome, ou enaltecendo as modas, os modismos, enaltecendo tudo, qualquer coisa, né? Enaltecendo um tipo de música, enaltecendo um tipo de religião, enaltecendo um tipo de política, etc, etc. Juntando tudo, no final, tudo é vaidade. E quando é que não é vaidade? Quando você não tem que provar nada para ninguém. Quando você precisa provar alguma coisa para alguém, e você chegar e falar, não, assim é melhor, mas você força a pessoa a te ouvir, você pode ter certeza que é vaidade. Quer ver como é que a vaidade pega a gente sem querer? Você está lá trabalhando o seu ego, aí de repente você chega uma coisa que você gosta muito. Vou falar o meu caso, por exemplo. A pessoa ela vai lá, por exemplo, eu já tive a banda, né, de thrash metal, aí depois eu vejo uma banda tocando, aí eu vou lá assistir um ensaio. Qual seria a minha vaidade? Falei, poxa, aquele cara vai me chamar para poder fazer um som ali, vou fazer um barulho ali. O que é? O meu ego querendo mostrar que eu sei fazer alguma coisa, que eu sabia fazer alguma coisa, mas eu vou estar simplesmente me oferecendo para poder mostrar que eu sabia tocar guitarra, por exemplo. Isso é vaidade. Eu não fui convidado sem eu pensar, eu já pensei nesse negócio. Agora vamos supor outra coisa, por exemplo, você está numa roda de amigos, você está aonde? Não sei. Alguma outra situação, vamos falar roda de amigos. Aí você está na roda de amigos e de repente eles começam a falar sobre assuntos políticos ou assuntos históricos, não sei o quê. E você lá atrás já foi um bom aluno, de repente, você sabia muita coisa e guardou para você e ninguém sabe, se for siga uma outra carreira. E aí começa a pessoa a falar, abordar sobre assuntos filosóficos, assuntos históricos, né? E você sabe daquela história e fica quietinho, você só pedindo para a pessoa te falar, para te chamar para você poder falar. Vocês também estaria caindo na vaidade se você se oferecesse para poder falar aquele assunto. Mas não é que isso é uma regra, que na maioria das vezes você estaria enaltecendo o seu ego porque você não foi convidado para poder falar naquele assunto, mas você está como ouvinte, não como orador. Então, se você quer forçar a pessoa, você pensar só no pensamento, sonhar que a pessoa te chame para você poder falar que você também sabe, sendo que você de repente também é enferrujado, isso também é vaidade, né? Aí a pessoa vai lá, de repente, em outro caso, a pessoa vai lá, não, eu tenho que ajudar, não preciso disso aí. Quando você ganha um prêmio, você ganha por merecimento. Aí você chega e fala assim, não preciso disso, não é muito para mim, eu não preciso. Esse aí você cai no outro problema da ingratidão, porque a gratidão é uma coisa necessária, é uma coisa louvável. Aí quando você recebe uma coisa que vem para você com merecimento e você fala que não quer, uma coisa boa, tô falando. Isso chama ingratidão. Então no final tudo é vaidade. Se você não tomar cuidado, a vaidade praticamente tá colada com o ego, né? Egocentrismo. Então o ego e a vaidade sempre andam juntos. Para pensar. Quantas vezes você foi convidado para poder falar uma coisa que você gosta, que você quer, e você disse que não sabia, que não precisava? Não precisa. Falsa modéstia. Falsa modéstia também é um tipo de vaidade. Então pare e pensa. Você acha que nós, como seres humanos, já evoluímos?
Nós somos evoluídos? Eu acho que não. Enquanto o mundo estiver caindo no ego, na vaidade, na luxúria, ou seja, o que for, estiver caindo em todas essas armadilhas que nós temos, que façam que a gente fique preso em uma casca, uma bolha, alguma coisa assim, seja o nome que você queira dar, o mundo não vai evoluir. Na verdade, o mundo não, já falei errado. As pessoas não vão evoluir porque estarão sempre se prendendo em alguma coisa que faz com que ela seja uma escrava de uma coisa que ela não quer, mas que ela necessita para poder ser aceita na sociedade. Agora, se você se aceita como você é, você se vive bem consigo mesmo, fazendo, como eu já falei, as boas meditações, você se conhecendo, você se interiorizando, nada disso vai te afetar. Algumas vezes, com certeza, você pode ter recaídas, mas se você mostrar o seu melhor para as pessoas sem pedir nada em troca, mesmo, lógico, você tem que ter o seu ganha-pão, mas eu estou falando em questão de comportamento. Você oferecer o seu melhor para as pessoas sem pedir nada em troca, você não vai estar sendo vaidoso, você estará sendo generoso. Então, é muito comum essas palavras estarem entrelaçadas, serem confundidas, generosidade, vaidade, ego. Você junta tudo, se você não tomar cuidado, você acaba caindo em armadilhas do próprio comportamento humano, e isso é muito ruim. Então, da próxima vez que alguém chegar para você e perguntar se você conhece aquele tema e você sabe do tema, depois você finge que não sabe, cuidado para você não cair na vaidade, porque no final tudo é vaidade. Espero que você tenha entendido o objetivo deste vídeo, que é mostrar para você que a vaidade ela traz muitas armadilhas que pode fazer com que você se confunda. Você acha que está de repente fazendo uma coisa boa, está mostrando o seu pensamento, mas na hora errada, então acaba sendo vaidade. Isso é muito ruim. E você não vai querer isso, né? Então, seja o mais natural possível, lembre-se da meditação que ela vai fazer com que você esteja cada vez mais sereno, cada vez mais pleno e cada vez com clareza para poder tomar suas próprias decisões. E encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!